Jó 33, versículo 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, Deus, ele fala ao nosso coração. Deus fala por meio de situações, e Deus também fala por meio da sua palavra, que é a principal, e por meio de sonho. Quando Deus fala por sonho, tem propósito de avisar e direcionar. José, a Bíblia diz que José, em Gênesis 37, ele vai contar os sonhos, ele conta o sonho para seus irmãos de que teve que 11 feixes se parava, se curvava diante do feixe dele, feixe atado. Então, Deus estava falando com José por meio do sonho. Outra ocasião, ele sonha e diz que o sol e a lua e as 11 estrelas também paravam diante dele. Deus estava preparando José para ser autoridade e de governo em sua família. Só que José, ele não compreendia como Deus queria se comunicar com ele. Por isso, despertou inveja nos seus irmãos, aonde o próprio pai dele chegou a quase que desacreditar do sonho, principalmente quando se falava do sol e da lua, que simbolicamente representava o pai dele, Jacó, e a mãe, Raquel. E nós vemos que há essas situações não muito diferentes na nossa vida, que muitas das vezes é difícil as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que não conseguem compreender, ou até mesmo as pessoas que, talvez motivada por inveja, não conseguem compreender e aceitar a nossa ascensão, o nosso crescimento. E aí acaba nos matando, roubando o nosso sonho. Mas o Senhor, ele fala. Ele dá a revelação, ele dá a direção. E nós vemos também José, marido de Maria, teve uma direção, meio revelação, para assumir Maria com o menino Jesus, pois ele sabia que aquele menino era filho dele, pois ele não tinha mantido relação, não tinha tomado Maria como esposa, não tinha mantido relação sexual com ela.
Mas o anjo, por meio de sonho, falou para ele que aquilo era gerado pelo Espírito Santo. Depois nós vimos um sonho de aviso do mesmo José, marido de Maria, quando o anjo avisou ele que Herodes procurava matar a criança. Então ele fugiu para o Egito. Depois no Egito, novamente o anjo falou com ele por meio de sonho e ele voltou para Israel, quando ele disse que os que procuravam matar o menino já não existiu mais, já estavam mortos. Então, meus amados irmãos, Deus ele sempre fala conosco por meio de sonhos, mas sempre tem um propósito de uma missão, uma direção, um aviso, até porque quando Jó descreve que Deus fala por meio de sonho, e nós percebemos que ele vai dizer no versículo 16 para dar aviso, para avisar o homem, para que o homem não venha a ser destruído. Então Deus, ele fala conosco sempre para dar um aviso, sempre para nos direcionar, para evitar que nós soframos até um dano. Às vezes Deus fala de uma forma audível, por meio de uma mensagem, de uma pregação, ou por meio de uma pessoa simples. Mas nós ignoramos, até porque muitas vezes, ao nosso ponto de vista, nós entendemos que aquela pessoa talvez ela não esteja na condição de falar algo para nós. Talvez seja pelo nosso próprio ego. Nós olhamos e imaginamos que aquela pessoa não está sendo direcionada por Deus. E às vezes está. E aí, como nós ignoramos, Deus passa a falar por meio de sonhos. Agora, é bem verdade que esse sonho às vezes precisa estar alinhado com a palavra de Deus. É preciso os sonhos trazer paz em nosso coração. E por último, nós devemos colocar esses sonhos, buscar a interpretação deles, colocar esse sonho diante de Deus e buscar a interpretação. Nós vemos o caso de Daniel capítulo 3, capítulo 2, quando ele fala da estátua, quando Nabucodonosor sonha sobre a imensa estátua. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E ali, todos que já tinham sido decretado que se não houvesse intérprete, todos deveriam morrer. Mas a Bíblia nos vai nos dizer que Daniel foi orar, foi buscar a revelação daquele sonho.
No capítulo 4 também há esse mesmo episódio. O rei sonha sobre uma árvore grande que os pássaros faziam ninho, os animais abrigavam debaixo daquela árvore. De repente ela foi cortada, ficou só o tronco. E aí, mas ele não conseguia compreender. Novamente, Daniel entrou em ação, Deus usou Daniel para entrar em ação, e Daniel foi buscar a Deus em oração para que houvesse a interpretação. Que a própria árvore era o rei, era o reino. E se cumpriu. O rei não deu ouvido, se exaltou o coração e passou um período de 7 anos vivendo como animal silvestre. Diz a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus está sempre nos avisando. Agora, é preciso nós buscarmos a direção, a confirmação. Não basta alguém chegar para nós e falar, olha, eu sonhei isso, sonhei aquilo, e é isso. Nós devemos receber e buscar a Deus em oração para que o Senhor venha dar o discernimento. O rei ficou preocupado. O rei Nabucodonosor. Também nós vemos o caso, voltando aqui ao José, filho de Jacó, José do Egito, mais conhecido. Quando o rei Faraó teve o sonho acerca das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias, as 7 espigas raquíticas, diz a palavra do Senhor que também o rei Faraó ficou também atormentado, preocupado. E não havia ninguém que interpretasse o sonho. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele vai falar conosco. Ele vai nos direcionar, nos mover, até nós compreendermos qual é a vontade dEle. Tudo bem que nem todo sonho provém de Deus. A melhor forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. O maior profeta dos dias atuais, a maior comunicação dos dias atuais é a palavra de Deus. É ela que testifica de nossa vida, ela testifica Deus diante dos homens, é ela que testifica a nossa vida, é por ela que nós somos guiados, pois Paulo vai dizer que toda palavra é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. É esta palavra que nos dá a direção. E nós devemos confiar. Toda vez que tivermos algum sonho, na período da noite, quando estamos dormindo, nós devemos submeter esse sonho à analogia da palavra de Deus.
Não vamos ficar por aí caçando algum profeta de internet, alguma pessoa, sem antes ter orado a Deus. É bem verdade que quando os reis, que foi citado aqui na Bíblia, eu acabei de citar, Faraó e Nabucodonosor, quando tiveram esse sonho, eles procuraram alguém, mas quando estes, principalmente Daniel, foi apresentado, ele não trouxe a resposta da interpretação do sonho. Ele pediu um tempo para orar a Deus. E nós chamamos isso de discernimento. Vamos orar, buscar a interpretação, e nem sempre a interpretação vai agradar a nós mesmos e nem sempre vai agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes acontece isso. Foi o caso que aconteceu com José, quando ele falou dos feixes ali de trigo. Quando houve a interpretação, de fato agradou ele. Mas os irmãos ficaram invejosos, odiosos. Então, meus amados irmãos, nós devemos pedir ao Senhor a direção. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Amém.